Graça, paz, as misericórdias do Senhor estejam sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Ele é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos se voltem aos céus e os teus ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem todo o poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na meditação da palavra do Senhor, vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nosso intuito, nosso objetivo, fazer o ID do Senhor. Nós estamos aqui para alcançar vidas através do amor e da palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa vontade. Fazer com que a palavra de Deus alcance vidas, para a glória e honra do nome dele. Vamos meditar? Hoje a palavra se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. O primeiro versículo a seguir diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. Boa essa palavra, digna de toda aceitação. Esse texto, em um outro momento da minha vida, eu havia estudado, eu havia interpretado ele na situação, no momento em que eu estava, de uma forma. E confesso a vocês que dessa vez foi diferente. Dessa vez, o Espírito Santo do Senhor me deu uma visão um pouco mais ampla sobre o momento, sobre a situação, sobre o texto, sobre o contexto dele, porque muitas das vezes eu li e quando chegava no versículo 42, no meu coração eu entendia que o povo da cidade, os homens que ouviram a voz de Jesus, porque ela os levou a Jesus, estavam rejeitando, de certa forma, ela, porque diziam: não foi pela tua palavra, mas agora nós o ouvimos. Porque, querendo ou não, mesmo estando no caminho do Senhor, mesmo conhecendo a Deus, havia em meu coração algo que Deus ainda estava trabalhando, que era mágoas, ressentimentos de situações e momentos difíceis que eu havia vivido. E isso me dava uma falsa impressão desse texto. E aí, ao passar dos anos, com as experiências, com o amadurecimento, com o conhecimento que o Senhor me permite ter, hoje, quando eu parei para meditar, quando eu parei para ler esse texto novamente, os meus olhos se abriram, como nesse dia os olhos dessa mulher se abriram após ter esse encontro com Jesus. Então, nós hoje vamos ver pela ótica do Senhor as coisas que aconteceram nesse momento da jornada, da caminhada do Senhor Jesus Cristo e na vida desses personagens que estavam presentes, descritos nesse texto. A começar pela cidade onde Jesus estava, pelo lugar onde Jesus estava na Judeia. E os 3 primeiros versículos, ele nos dá a entender que Jesus estava tendo êxito naquilo que ele se proporcionou a fazer, que era anunciar o evangelho da salvação à casa de Israel, à casa do povo de Deus. E quando chega aos seus ouvidos que já estava tendo um tititi naquela cidade de que o ministério de Jesus estava sobrepondo-se ao ministério de João Batista, ali foi para Jesus o sinal, o clique, para que aquele momento ali, aquele lugar deveria ser deixado. E Jesus sai daquele lugar com seus discípulos e começa a caminhar. E dá-se a entender que, chegado num determinado ponto dessa caminhada, ele se propôs a ir por um caminho que para os judeus era proibido, era negligenciado, era rejeitado, porque ele teve que se impor e dizer aos seus discípulos que para ele não era uma questão de escolha humana, não era uma questão de querer. Ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Então ele tinha uma necessidade de passar por aquela estrada. E eles vão.
porque os seus discípulos o acompanham, não satisfeitos, mas o acompanham. Por que eu digo não satisfeitos? Porque quando eles chegam perto do poço de Jacó, o servir dos discípulos já não é mais o mesmo, porque eles estão ali contrariados, contra a própria vontade. Eu não sei se já chegou para você um dia que Deus lhe põe uma situação ou lhe dá um determinado objetivo que você fala, você está de brincadeira. Não, isso não vem de Deus, não, isso é coisa do meu coração, não tem condições de um negócio desse. E ali Deus te impulsiona a fazer o que você acha que não deveria ser feito ou que você acha que é algo seu. E quando tudo acontece e as coisas, o propósito é alcançado, você fala, meu Deus, eu não imaginaria que essa determinada situação me acontecesse. Era exatamente isso que estava acontecendo com os discípulos. Eles não queriam estar lá. Eles rejeitaram, mas eles caminharam com Jesus, porque Jesus, eu não vou dizer obrigou, mas Jesus foi firme na sua decisão e no seu compromisso de cumprir o propósito de Deus, não a vontade do coração deles. E ao chegar diante do poço, e fala que é a hora sexta, a hora que o sol está a pino, a hora mais quente do dia, Jesus senta para descansar. Nenhum deles se dispõe a perguntar se ele queria um copo de água. Você pode olhar que não tem isso. Simplesmente eles veem que está na hora do almoço, o que eles fazem? Vamos buscar pão. E todos saem, e eu fico aqui conjecturando se essa ida de todos ao mesmo tempo, de ninguém ficar, não foi uma tentativa frustrada de tentar constrangir Jesus de sair dali. Porque a intenção deles não era nem passar, muito menos ficar. E Jesus continua sentado. E para eles, Jesus estava cansado como homem, sentou para descansar. O que era uma verdade. Mas o servir deles ali naquele momento não foi o mesmo, porque o coração estava fechado para o lugar onde eles estavam. E aí eles saem e deixam o mestre ali sozinho. E ao saírem, as coisas começam a acontecer. E enquanto Jesus está na beira do poço, chega essa mulher que vem tirar água, que era o motivo e a motivação do Senhor para o começo da obra naquele lugar. E quando essa mulher chega, Jesus começa um diálogo. E ela se surpreende porque, pelas vestimentas, ela reconheceu que ele era judeu. E ali ela questiona como que ele, sendo quem ele era, ele agora, por causa da sua necessidade, para conversar com ela. E aí Jesus começa a conversar, a entrar com ela num diálogo para alcançar o seu propósito. E começa a mostrar para ela que ele a conhecia. Quando ele fala sobre a vida dela, sobre a vida que ela levou até aquele presente momento, quando ele revela para ela os fatos que era comum a ela, ela ali se surpreende e diz, tu és profeta, né, Senhor? E começa com ele uma nova questão, porque ela entra agora numa situação dizendo, os nossos pais disseram que é aqui que se adora, os seus pais dizem que é em Jerusalém. Por quê? O que eu vejo nessa tentativa dela? Jesus já havia conseguido manter um diálogo sadio com ela. E Jesus já estava convencendo-a de quem ele era. Porque ele disse para ela coisas que só ela sabia. Isso despertou nela o entendimento. Mas como a nossa carne luta contra o espírito, ela começa a dizer, olha, meus pais ensinaram desse jeito, seus pais ensinaram desse jeito. Era mais ou menos ela dizendo como aquelas pessoas quando a gente está anunciando o evangelho, falando do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, e eles são tocados
mas há uma resistência, eles falam assim, não, tá, tudo bem, eu acredito no meu Jesus, você fica com o seu Jesus, não vamos brigar não vamos entrar em atrito não, tá, tudo bem, eu entendi o que você está falando, mas a minha opinião diverge da sua, era isso que ela estava fazendo. Ela estava tentando sair fora daquilo que estava atraindo o seu coração. Porque a nossa carne, ela tenta, por muitas vezes, rejeitar a presença de Deus. E quando ela dá a Jesus uma brecha para que ele mostre para ela que o problema do ser humano não é aonde, mas o como adorar a Deus, que nós, muitas das vezes, estamos tão preocupados com rituais, com superstições, com coisas que são passadas de pais para filhos, sem o conhecimento verdadeiro de Deus. Ele mostra para ela, ele nos mostra a nós que o que Deus está procurando no ser humano são verdadeiros adoradores. São aquelas pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Não é o como que foi nos ensinado, mas é o como Deus quer que a nossa adoração a Ele seja uma adoração verdadeira, uma adoração que não precisa de ritos, mas precisa de sinceridade, precisa de verdade. Jesus, ele diz para ela que o Pai está procurando. Então, se Deus está procurando, é porque Ele quer te encontrar. Esse nível da sua vida, como um verdadeiro adorador. É porque Ele tem o propósito de alcançar o seu coração. E ali ela desperta. Hoje será que não é o dia de nós despertarmos e entender que nós precisamos adorar o Pai de uma forma diferenciada, de uma forma verdadeira, de uma forma única, com verdade, com sinceridade, com a nossa vida, com o nosso caráter. Aquela mulher, quando ela entra naquele lugar a buscar água, ela olha para Jesus com rejeição. Por quê? Porque foi lhe ensinado que eles, sendo samaritanos, não tinham que ter comunicação com judeus. Não podia ter uma conversação, não podia ter amizade, não podia ter ali uma empatia. Então a primeira coisa que ela faz quando ele abre a boca é zombar. Ela olha para ele e fala, mas tu não tem nem como tirar água, como é que você tem água da vida? Porque a sua limitação e o seu problema lhe cegava o entendimento. Mas como Jesus não desiste, ele continua ali conversando com ela, com calma, com respeito, com sinceridade, e falando para ela agora com verdade do que ela estava precisando. Aí me vem ao coração uma outra conjectura, que antes de sair de casa, possivelmente essa mulher, no estágio e no nível de vida que ela estava levando, para estar naquele momento, naquela hora, naquele poço, buscando água, porque era rejeitada, porque sentia vergonha do estado da vida que levava, porque tinha medo da reação das pessoas, por isso que ela não estava junto na hora em que todos iam buscar água. Ela se propôs a buscar água no momento em que ninguém estivesse ali para criticá-la, para confrontá-la, para afrontá-la. Talvez estava cansada de sofrer retaliações por conta das suas decisões. E ela escolheu ir buscar água na hora mais difícil do dia, no momento mais quente. Mas ela tinha certeza e a segurança de que naquele momento somente ela estaria ali. E aí Deus prepara
aquele momento para estar com ela. E eu imagino essa mulher, enquanto ela está se arrumando para sair de casa, para ir buscar essa água, caminhando para ir buscar essa água, ela tendo um diálogo com Deus, ela revendo os seus conceitos, os seus ensinamentos da infância, ela sabendo que a sua vida, as suas escolhas a levaram até ali e ela estando esgotada. Porque se você observa o texto, se você observa a leitura, você pode perceber que ela estava cansada, esgotada do seu sofrimento. As suas respostas, ela transmite isso. Ela está ali sofrendo, porque ela buscava preencher o vazio do seu coração nos relacionamentos que ela tinha. Ela tinha medo de enfrentar a vida, ela tinha medo de viver a vida e ela se envolvia com pessoas, querendo que essas pessoas fossem na vida dela aquilo que ela deveria ser. E acabou por ter vários relacionamentos, vários casamentos, e agora estava num relacionamento ilícito, a qual lhe trazia vergonha. Porque se ela não tivesse vergonha, ela não se importaria com o que as pessoas pensavam, com o que as pessoas falavam, ou com a reação das pessoas. Mas o fato dela ir nesse horário buscar essa água demonstra que o constrangimento, o medo, da reação do seu próprio povo, a fazia passar por esse tipo de humilhação. E o fato dela chegar nesse estado ali, diante de Jesus, Jesus começa a mostrar para ela que a vida dela estava desalinhada. E mostrar para ela que ele o conhecia intimamente. E quando ela vê ali um homem de Deus, um profeta, porque foi esse o nome que ela deu para ele, por quê? Porque Jesus falou dela coisas que ela tinha consciência e certeza que Jesus não conhecia. E naquele momento, ali, Jesus se revela. E Jesus diz para ela que o momento em que espiritual estava as coisas acontecendo, a partir daquele tempo, era um momento de que Deus já não estava buscando onde, mas Deus estava buscando quem o adora em espírito e em verdade. E isso tira as escamas dos seus olhos. Isso revela para ela a presença do Senhor. E quando ela ouve Jesus falar dessa forma, ela dá a Jesus o entendimento, ela nos dá o entendimento de que ela tinha um conhecimento sobre Deus e as coisas que haviam de vir. Ela diz: eu sei que o Messias virá e nos ensinará todas estas coisas. E nesse momento o Senhor se revela para ela, dizendo: eu sou. Eu que falo contigo, eu sou. E ela não questionou mais. E ela ali mudou a sua vida, mudou o seu caminhar. Porque agora já não importava o que as pessoas pensassem, já não importava o que as pessoas falassem, já não importava a vida que ela teve lá atrás. Agora os seus olhos se abriram espiritualmente. E o que ela faz? Ela para tudo o que está fazendo. E ela sai daquele lugar. E vai anunciar na sua cidade que no poço onde ela foi buscar água, a pessoa que se encontra ali é o Filho de Deus. E enquanto ela vai fazer isto, os discípulos chegavam da sua jornada de buscar o pão. E enquanto ela sai, eles instigam a Jesus que comesse. Por quê? Penso eu. Qual que era a intenção? Se alimentarem, comerem, recuperarem as forças e sair dali o mais rápido possível. Porque lembra? Eles estavam contrariados. Eles estavam no lugar que judeu não ia, que judeu não frequentava. Então, o coração deles estava fechado. E no momento em que eles vêm caminhando e chega perto de Jesus e vê Jesus conversando com a mulher, houve uma certa curiosidade.
mas nenhum ousou perguntar, porque o coração deles estavam fechados para o lugar e para as pessoas. Mas aí a intenção deles ainda continuava a mesma, sair daquele lugar. Então eles instigam Jesus e comem o pão. Jesus fala, não, a comida que eu quero, a comida que eu vou comer, vai me sustentar, é fazer a vontade de Deus. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E Jesus os exorta ali, dizendo para eles, a minha necessidade aqui é alcançar os que se haviam se perdido. É trazer a palavra na vida daqueles que estavam longe da presença do Pai. Aí ele faz a comparação de uma fazenda que foi trabalhada, que foi semeada, que foi plantada, que nasceu, que brotou, que floresceu e que já está chegando, o dia está na hora da colheita. Ele diz, vocês não estão percebendo, mas eu estou colocando vocês para colher o que vocês não plantou. Outro plantou, vocês estão entrando no trabalho de outras pessoas. E ali, os homens da cidade que ouviram a voz do Senhor, através da vida do testemunho daquela mulher, vêm. E enquanto Jesus está falando com seus discípulos, eles ouvem. E ali eles entendem que o que saiu da boca dela era verdadeiro. E que o que ela disse realmente estava acontecendo. Havia alguém no poço e esse alguém era diferente, era diferenciado. Esse alguém era o próprio Cristo, o Senhor, o Salvador, o Messias, enviado por Deus. E eles chegam e param para ouvir Jesus, enquanto Jesus está falando com os seus discípulos e mostrando aos seus discípulos que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, e que fazer o que Deus quer era mais importante do que se fazer o que se pensa, o que se quer, o que se acha. Que estar no centro da vontade de Deus é permitir que o Senhor guie a sua vida pelos caminhos aplanados pela mão de Deus. E vai ter tempos, dias, momentos em sua vida que você vai ter que abrir mão de coisas que foram te ensinadas desde a infância. Porque a única coisa que aconteceu com esse ensinamento é que você se apartou da presença do Senhor. É que o seu coração está fechado, está como pedra para a obra do Senhor e você precisa ser maleável, ser ensinável para aprender a fazer a vontade de Deus. Abrir mão das coisas que te impedem amadurecer na presença e na palavra do Senhor. E Jesus, ali, ao ensinar os seus discípulos essa lição, os homens de Sicar já haviam chegado, já estavam presenciando o seu falar e puderam observar que as palavras do Senhor eram palavras de vida e eles não perderam tempo. Eles constrange o Senhor a ficar. E esse constrangimento o Senhor se permite. O dos apóstolos, para que ele saísse mais rápido, para que ele ficasse constrangido a sair, ele nem sequer deu bola. Mas o do povo que ansiava pela palavra de vida, que tinha sede e fome da justiça, que clama por ouvir a sua voz, aí sim, aí Jesus vai com eles e permanece com eles mais 2 dias. E no final desses 2 dias, essas pessoas que se converteram, como aquela primeira pessoa, como aquela mulher, que se converteram à palavra do Senhor, que se converteram ao ouvir as palavras do Deus vivo, eles viram para ela e falam, já não é mais pelo seu dito, agora nós também podemos testemunhar, porque nós também ouvimos o que você ouviu e mudou a sua vida, porque mudou a nossa vida. Porque hoje nós também temos o privilégio de ouvir o Mestre falar
aos nossos ouvidos e aos nossos corações. E ali eu entendi que era honra, sabe? E não afronta, não era rejeição, era concordância com o que ela havia anunciado no princípio. Eu encontrei com alguém no poço que, pelo que ele conversou comigo, eu tenho convicção e certeza que ele é o Messias enviado dos céus. E aqueles homens, ao ouvirem Jesus, confirmam a palavra daquela que outrora não tinha palavra. E o Senhor muda a vida dela e a vida do povo da cidade chamada Sicar. Muitas das vezes nós temos pessoas que começam a nos ouvir, como essa mulher começou a ouvir o Senhor Jesus. E a palavra começou a entrar em seu coração. Mas, por um mecanismo de defesa do nosso corpo, que luta contra o espírito, elas intentam se afastar, não ouvir mais o que nós falamos. E você sabe qual é a atitude que nós tomamos? Quer nada com Deus, não. E paramos de falar, e paramos de testemunhar, e paramos de mostrar a verdade do Senhor através do Evangelho, da salvação, das palavras do Senhor. E aí os nossos sentimentos e o nosso coração endurecido nos impede de ganhar vidas para o reino dos céus. Porque quando nós já estávamos quase conseguindo, nós olhamos com os nossos olhos carnais e não com os nossos olhos espirituais. Que esse texto, que essa história, ela seja para a minha vida e para a sua vida, um entendimento de que nós temos que continuar falando do amor, independente da situação, em tempo e fora de tempo, porque nós não sabemos qual é a semente que vai brotar. Então nós temos que semear de manhã, de tarde e de noite, na confiança de que vai haver mudança, vai haver transformação, que a palavra e o evangelho do Senhor vai mudar a situação. Crendo que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. E que ele faz isso através do testemunho da nossa vida e das palavras que saem da nossa boca. Que nós possamos permanecer e prevalecer e não desistir. E não se render ao cansaço, à batalha, ao calor do dia, às frustrações e aos desejos do coração. Mas permanecer firmes e fiéis naquele propósito para o qual nós fomos chamados. Fazer a vontade de Deus. Através da sua palavra, levar o conhecimento de Deus ao coração do aflito, do cansado, do necessitado, do sedento e do faminto. Porque o Senhor, querido, Ele não quer que ninguém pereça, mas Ele quer que todos tenham conhecimento da verdade e sejam salvos. Que essa palavra possa sair e fluir através dos teus lábios, através da tua vida, através das tuas decisões, para que as vidas que estão à sua volta possam entender que Deus muda o coração, a mente e a vida daqueles que se permitem ser mudados. Amém? Que o Senhor te dê um bom dia e que você seja bênção de Deus por onde você passar. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Renda-se aos pés da cruz e creia que Ele é Deus e fiel. Amém? Fica na graça, fica na paz. Que o Senhor te abençoe. Não se esqueça de deixar o teu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Porque esse é o nosso objetivo. Falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta.